que é que guia as nossas decisões e reações no dia a dia? É uma pergunta interessante, não é? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo no tema do autoconhecimento. Vamos tentar perceber o que é, porque é que é tão, mas tão importante e, claro, como é que o podemos desenvolver de uma forma prática. Vamos então começar por aqui, por estas fugas do dia a dia. São comportamentos que, à primeira vista, parecem perfeitamente normais, até banais, mas que na verdade podem revelar muito sobre nós. Vamos lá pensar nisto. Quem é que nunca sentiu a vontade de comer um chocolate depois de um dia super difícil? Ou de ir beber um copo com amigos para, sei lá, desanuviar? São gestos que nos parecem completamente inofensivos, quase como uma pequena recompensa necessária, não é verdade? Pois é, mas a verdade é que, muitas vezes, estas ações são só a ponta do iceberg. Funcionam como uma espécie de escape, um sinal de que há ali um desconforto interno, algo mais fundo que, em vez de ser enfrentado, está a ser, digamos, varrido para debaixo do tapete. E é precisamente aqui que entra a peça-chave para conseguirmos decifrar estes sinais. Então, vamos a isso. O que é, afinal de contas, o autoconhecimento? Bom, de forma simples, é a capacidade de conhecer o nosso próprio mundo interno, ou seja, as nossas emoções, os nossos pensamentos, desejos, medos, crenças, tudo. E não só isso, é também perceber como é que nos encaixamos no mundo que nos rodeia. Pensem nisto como ter um mapa do nosso interior. E o objetivo não é só conhecer as nossas emoções e medos, mas também perceber como é que os outros nos veem. No fundo, é um processo que melhora a nossa relação connosco próprios e, claro, com tudo o resto. Ok, com esta ideia em mente, deixo uma pergunta no ar. Que percentagem de pessoas é que realmente acredita que se conhece bem? Pensem num número. A resposta é impressionante. Segundo a psicóloga Tasha Eurich, que é uma especialista nisto, cerca de 95% das pessoas acreditam que têm um bom autoconhecimento. 95%. É um número bastante otimista, para não dizer outra coisa. Mas agora, preparem-se para o contraste, porque a investigação mostra algo bem diferente. Na realidade, apenas 10 a 15% das pessoas é que têm de facto um nível elevado de autoconsciência. Há aqui um fosso, um abismo, entre aquilo que achamos que sabemos sobre nós e a realidade. E porquê? Bem, se calhar é simplesmente mais confortável acreditar que nos conhecemos do que fazer o trabalho, por vezes difícil, de olhar mesmo para dentro. Então, para que serve fechar este tal fosso? Qual é a vantagem? Vamos ver agora os benefícios, e são mesmo poderosos, que surgem quando nos conhecemos a sério. Olhem, os benefícios são uau. São mesmo vastos e podem transformar a vida de uma pessoa. Quem tem mais autoconhecimento consegue, por exemplo, construir relações mais fortes e saudáveis. Reage de forma mais calma, com menos impulsividade. Percebe melhor quais são os seus pontos fortes, mas também as suas fraquezas. E o resultado de tudo isto? Menos ansiedade, menos medo e, talvez o mais importante de tudo, a capacidade de encontrar um sentido, um propósito, que traz uma felicidade muito mais real e duradoura. Ok, os benefícios são mais do que claros. A pergunta agora é: como é que se chega lá? É isso mesmo que vamos ver a seguir. Vamos passar à parte prática e ver algumas ferramentas concretas que nos ajudam a desenvolver o autoconhecimento. Uma boa forma de começar é pensar nisto em 3 níveis, como se fossem 3 camadas. O primeiro nível são os pensamentos. É perguntar: o que é que eu estou a pensar agora? O segundo nível, um pouco mais fundo, são os sentimentos. Ok, e o que é que eu estou a sentir? E por fim, o terceiro e mais profundo nível, o invisível, é perguntar: o que é que eu não estou a ver aqui? Quais são os meus pontos cegos? E para explorar estes níveis, há uma técnica que é incrivelmente simples, mas super eficaz. É perguntar porquê. Mas atenção, não é perguntar só uma vez, é perguntar várias vezes, quase como se estivéssemos a escavar camada por camada para chegar à raiz do problema. Vamos ver um exemplo prático para isto ficar mais claro. Imaginem a situação. Fui brusco com o meu parceiro. Ok, primeiro porquê? Porque senti raiva por causa de um comentário que ele fez. Certo. Segundo porquê? E porquê é que senti raiva? Porque aquele comentário tocou num medo antigo, o medo de não ser bom o suficiente. E pronto, fechamos lá. Vem como funciona, uma reação brusca raramente vem do nada. Ao perguntar porquê várias vezes, passamos da ação, que é o que se vê, para a emoção por baixo, até chegar à verdadeira causa. E é aí, nesse ponto, que a mudança pode mesmo acontecer. Muito bem, além de questionar, há outra prática fundamental, e essa prática é a observação. Simplesmente observar. Observarmos a nós e observar o mundo à nossa volta. E aqui está o segredo. O ponto mais importante de todos é observar, sem julgar.
A ideia não é criticar as nossas reações ou as reações dos outros. Nada disso. É mais assumir o papel de uma testemunha neutra que está ali só a recolher informação, a ver as coisas como elas são. Claro que há muitos outros hábitos que podemos criar. Por exemplo, coisas como fazer uma lista dos nossos valores, daquilo que é mesmo importante para nós, praticar a autoaceitação, em vez de andar sempre à procura da aprovação dos outros, conhecer os nossos próprios limites e, muito importante, aprender a dizer não quando é preciso. E até uma coisa que parece pequena, como aprender mais palavras para descrever o que sentimos, pode ter um impacto gigante. E todas estas ferramentas, todas estas práticas, no fundo, levam-nos a um ponto. Um ponto que é, se calhar, o passo mais transformador de todos nesta jornada. E esse ponto é este: assumir a responsabilidade total pela nossa própria vida. É aqui que tudo culmina. O que é que isto quer dizer? Quer dizer parar de culpar os outros. Parar de culpar o passado ou as circunstâncias por aquilo que nos acontece hoje. É uma mudança de mentalidade brutal. Passamos a nos sentirmos uma vítima das circunstâncias a sermos os criadores da nossa própria experiência. Aquele ciclo de queixas, de lamentações, acaba. E em vez de sermos passageiros a reagir ao que acontece, passamos a ser os condutores da nossa vida. Recuperamos o poder de escolher o nosso caminho. E para terminar, voltamos àquela pergunta do terceiro nível de consciência. Aqui é, talvez, a mais importante de todas. É a pergunta que nos impede de estagnar, que mantém a porta do autoconhecimento sempre aberta. E essa pergunta é: o que é que neste exato momento eu não estou a ver?